Boa noite a todas, a todos, a todos, aos professores, aos discentes que estão aqui presentes. A gente está começando a nossa segunda roda de conversa, né, do curso de Pedagogia, com os docentes do curso, para que eles apresentem, né, uma iniciativa que a coordenação encampou, para que a gente tenha um contato mais próximo nesse momento de pandemia, para que a gente consiga conversar com os estudantes, apresentar as linhas de pesquisa que estão em andamento na universidade, né, sobretudo para as turmas do sexto período, para que vocês comecem a articular o TCC de vocês. Obviamente que isso é aberto para os demais, né, demais estudantes que queiram ingressar, criar grupos de estudos, que queiram se engajar numa iniciação científica. Eu acho que isso é fundamental, a gente conhecer o corpo docente, é bom para a gente, enquanto os professores, nesse modelo pandêmico a gente não teve muito contato, então é muito legal conhecer o trabalho uns dos outros, ver que parcerias, que alianças teóricas a gente pode criar aí para o futuro vindouro, né? Em tempos não pandêmicos, sobretudo, mas também em tempos pandêmicos, e é bacana para a gente ter esse contato, né, entre o corpo discente e o corpo docente. Então, eu queria agradecer muito aos professores que toparam participar dessa segunda roda de conversa, quero agradecer também aos estudantes que estão aqui presentes, né? Já informei a todos que será gravado. A dinâmica será a seguinte, eu vou passar a palavra para os professores, por vez, vou fazer a mediação, e depois a gente abre para as perguntas, se houver alguma pergunta, se houver algum questionamento, alguma dúvida pontual, a gente faz a abertura no final para os estudantes. Tá bom, gente? Vou começar especificamente com a professora Tatiane e o professor Túlio, que pediram a palavra, porque eles têm compromisso um pouco daqui logo adiante, então, para não encavalar compromissos, agendas, eu peço para que eles comecem. Passo a palavra para a professora Tatiane. Por favor, professora Tatiane, obrigado pela sua presença. Boa noite, pessoal. Christian, parabéns pela iniciativa de nos reunir para poder clarear realmente o que cada professor trabalha, com qual temática, e é uma necessidade para os alunos também entenderem isso, principalmente nesse momento que a gente já não ocupa o mesmo espaço presencial na universidade, que era mais fácil de abordar os professores nos corredores, na cantina. Então, quero te parabenizar pela iniciativa. Não conheço nenhuma carinha aqui, pelo menos pelos nomes, porque eu comecei a trabalhar no curso de pedagogia no ano passado. Talvez eu tenha visto algumas das alunas no corredor, mas não me recordo de nenhuma delas. Bem, eu fui aprovada no concurso de História da Educação, então, hoje, basicamente, duas linhas de pesquisa que eu tenho buscado trabalhar na História da Educação e na Sociologia da Educação. Embora eu já tenha orientado TCCs de outras temáticas, no momento eu tenho me direcionado a trabalhar com essas duas temáticas. Então, em relação à linha de História da Educação, eu trabalho com a educação no Brasil, principalmente no período colonial, depois no Império, com a educação no início dos anos 20 do século passado, movimento da escola nova, a educação no período da ditadura militar, as novas abordagens da educação no pós-Constituição 88 e pós-LDB. Então, são essas as temáticas que eu tenho trabalhado em História da Educação. Já em relação à Sociologia da Educação, o meu objeto de estudo no doutorado, que eu estou cursando atualmente, é relacionado à Sociologia da Desigualdade. Em principal, a relação família-escola. Então, eu tenho buscado orientar TCCs que buscam discutir a desigualdade escolar, principalmente nos meios desfavorecidos. Eu tenho um TCC que eu estou orientando no momento que fez essa busca, por entender como a escolarização nas camadas populares ela se dá de forma diferenciada, comparado a outros segmentos sociais. Eu me pauto muito nas teorias de Pierre Bourdieu e Bernard Lahire, que são autores que discutem a desigualdade escolar. E eu também, na linha da Sociologia da Educação, eu busco discutir
o processo de escolarização em outros meios escolares, né? Outros meios escolares que eu quero dizer não necessariamente na educação formal, né? Na escola regular. Então, basicamente, são essas duas grandes linhas de pesquisa que eu tenho buscado trabalhar. Christian, eu queria perguntar se, ao invés de deixar para o final as perguntas, se no meu caso pode fazer agora, se alguma aluna quiser tirar alguma dúvida, porque eu vou precisar sair. Perfeito, pode sim. Então, se alguém quiser encaminhar alguma questão para a professora Tatiane, pode levantar a mão, a gente abre o microfone, sem problemas, ou pode usar o chat também, tá bom, gente? Alguém tem alguma questão para fazer para a professora Tatiane? Também coordenadora do curso de História, acho importante falar, né? Companheira, né? Alguma questão, pessoal? Estudantes que estão presentes? Vamos fazer assim, Tati, como o pessoal ainda não está se manifestando, eu passo a palavra para o professor Túlio, e aí se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui no chat que a gente já faz logo na sequência, tá? Tanto para a professora Tatiana quanto para o professor Túlio, tá bom? Então, Tati, agradeço muito sua presença, agradeço muito sua apresentação. Professor Túlio, por favor, passo a palavra, fique à vontade aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Christian. Boa noite, Tati. Boa noite a todos os professores, professoras e os alunos que estão aqui presentes nessa noite. Aí, dia 28 de janeiro, estou aqui em Sete Lagoas, né? Espero que esteja todo mundo bem, cuidando da saúde. Meu nome é Túlio Lopes, sou graduado em História na Universidade Federal de Ouro Preto, me especializei em História e Culturas Políticas na UFMG, mestrado na UFMG, na Faculdade de Educação, doutorado também na Federal aqui em Belo Horizonte. Trabalhei, somente desde a especialização, mas estudando a cultura política socialista e comunista na América Latina, José Carlos Bariátrigo, peruano, estudei bastante. Depois estudei também sobre o Gramsci, principalmente na relação entre trabalho e educação, que é a minha linha de pesquisa no doutorado na UFMG, política, trabalho e formação humana. A gente trabalha muito nessa perspectiva marxiana, como referencial teórico do Marx, e outros marxistas. Faço parte do grupo de estudo Pesquisa Marx, Trabalho e Educação, da UFMG, e lá estamos aí trabalhando diversas pesquisas relacionadas a socialismo e educação, questões relacionadas à educação popular, educação em movimentos populares, a questão do movimento sindical, estudantil, são abordados nesse grupo e eu participo. A minha dissertação eu trabalhei a questão das propostas dos intelectuais comunistas para a educação brasileira nos anos 60. Atualmente estou estudando sobre as escolas de formação política, escola de formação de quadros, nos movimentos de esquerda aqui na América Latina, Brasil e outros países latino-americanos. E minhas publicações estão muito, na atualidade, voltadas para essa área da discussão dos movimentos sociais, na perspectiva da educação para além do capital, e nessa relação entre socialismo e educação. Sei que a conjuntura está navegando para um outro sentido, mas estamos trabalhando nessa contratendência, e resgatando algumas experiências históricas provenientes da crítica marxista, das experiências socialista também, Então, autores como Lunácharsky, Krupskaya, próprio Lenin, Makarenko, fazem parte aí também dos estudos que nós estamos desenvolvendo. E aqui no Brasil, um diálogo pontual aí com a pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani, principalmente, desse autor importante, na pedagogia histórico-crítica, e do grupo STED-BR na Universidade de Campinas. Mas um vínculo orgânico com a UFMG mesmo, Meu orientador Antônio Júlio de Menezes Neto
né, que trabalha educação popular, estudou sobre o movimento do Sem Terra e também sobre os zapatistas. Então, estamos trabalhando muito com essa perspectiva e tem muito interesse aí de orientar, de compartilhar experiências aí nessa área, né? Eu fiz o concurso também aí junto com a Tati, outros camaradas, outros professores, companheiros e companheiras, né? E estamos aí na condição de professor classificado, aprovado, concurso designado, mas com muita disposição para estar contribuindo com o curso, aí, palestras, eventos e também na orientação, caso algum grupo tenha o interesse aí de trilhar para essa área mais relacionada à educação popular, que é uma área bastante ampla, e dialogando também com a história da educação no Brasil, né, que sempre é importante esse resgate histórico. Só um detalhe também, eu faço parte de um instituto de estudo e pesquisa, que é o Instituto Caio Prado Júnior, e tem a revista Novos Temas, e sou vinculado ao movimento de solidariedade internacionalista, que somente com países, né, aliados a essa perspectiva contra-hegemônica, né, principalmente o movimento de solidariedade a Cuba, né, que a gente sempre está tendo intercâmbios aí, seja na UFMG, seja nos movimentos sindicais populares, com essa perspectiva, né, de uma educação socialista mesmo, como é desenvolvida em outros países da América Latina e outras experiências mundiais. Ponto final. Boa noite, pessoal. Fique tranquila, não se preocupe com o ponto final, não. Pode ir desenvolvendo. Bom, vocês podem perceber que a gente tem uma predominância hoje de professores do campo da sociologia, da filosofia, da história, né? Um bloco bem legal. O professor Marcel também já está presente. Então, gente, como eu fui falando, né, a Tati e o professor Túlio vão ter que sair em breve, então, se vocês já tiverem alguma questão para um dos dois professores, vai mandando e a gente vai respondendo aqui. Obrigado, professor Túlio, pela sua apresentação, muito obrigado. Não precisa ficar se tolhindo, aí podia continuar, não tem problema, que estava muito legal conhecer seu trabalho. Bom, então, como a gente não tem pergunta ainda, eu passo a palavra ao professor Wesley, né, que chegou aqui com a gente. Por favor, professor Wesley, fique à vontade aí para se apresentar. Obrigado, Christian. Boa noite, Christian, demais colegas, professores, discentes. Quer dizer que eu me sinto muito honrado de ter esse momento com vocês e de a gente poder compartilhar um pouco das nossas experiências, dos nossos objetos de estudo e, quem sabe, né, Deus queira fomentar essas linhas, os grupos de pesquisa, a fim de que a gente possa produzir mais ainda, não é? Pois bem, como todo mundo disse um pouquinho da sua formação, vou dizer também até para que vocês tenham, né, a noção do que eu pesquiso, do que eu venho investindo. Eu tenho graduação em Letras, Ciências Sociais e Pedagogia, com mestrado em Educação, doutorado em Ciências Sociais, com concentração em Antropologia, e o pós-doc em Antropologia e Educação, e venho trabalhando com a professora, que vocês devem conhecer, Sandra Tosta, não é, que trabalha na interface Antropologia e Educação há muito tempo. Somos parceiros, ela me orientou no mestrado e supervisionou no pós-doc, e a gente vem, né, trabalhando junto nessa interface, tentando entender um pouco da relação das diferenças, das desigualdades, enfim, de que maneira a antropologia pode contribuir, né, para a educação de maneira geral. Eu tenho pesquisado especialmente os seguintes temas, não é? Né, nessa interface antropologia e educação, sociologia e educação, trabalhando muito com formação, né, de professores, categorias que são muito importantes para mim nas minhas pesquisas, que são corpo, gênero, juventude, ciberespaço, cidade, são categorias essas com as quais eu venho trabalhando. Nesse grupo de pesquisa, coordenado pela professora Sandra Tosta, um grupo, enfim, de quase 2 décadas, a gente vem fomentando pesquisas nessa área, nessa interface, não é? E uma pesquisa que nós estamos começando no momento é analisando currículos de várias instituições, currículos do curso de pedagogia, né? De disciplinas de antropologia, cultura, história e cultura, enfim, antropologia e afins no Brasil e no Chile, numa perspectiva comparada, a fim de entender
não é, como que isso contribui, como essas disciplinas, né, contribuem, essas discussões, essas reflexões contribuem para a formação dos pedagogos. Tenho muita disponibilidade para orientar, assim, gosto muito de fazer isso, é um trabalho que me dá prazer de contribuir, enfim, poder ajudar os alunos, né, a levar a cabo os seus projetos e, com isso, aprender, né, também, né, com novos temas, com novas questões, e estou à disposição. Sou secretário de Educação aqui da minha cidade, que é Itaúna, e me coloco à disposição também. Uma coisa que eu considero importante dizer: fui diretor durante muito tempo não, né? Eu vou falar assim, durante um tempo, de escolas de educação infantil. Então, é uma temática também que eu tenho uma afinidade e me sinto confortável para orientar. E, enfim, é isso. Agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos, professor Wesley, obrigado pela sua apresentação. É bem legal, na verdade, conhecer o corpo docente, né, que a gente vai ver nas linhas de trabalho. O professor Wesley, aliás, me permita, o senhor não comentou nada, mas parece que já está articulando um grupo de pesquisa. Eu acho importante isso, né? A Thaís veio conversar comigo. Essa apresentação não é só para os TCCs, né? Tem estudantes aqui, não sei se estão presentes ou não, mas tem gente que é do terceiro período, de outros períodos. Todos os professores aqui, eles têm interesse, né? Eles desenvolvem suas pesquisas cotidianamente. Se vocês quiserem se engajar num grupo de pesquisa, né, tomem a iniciativa, tenham um papel ativo, procurem um professor, vejam que é possível, formem um grupo dentro de temáticas de interesse, vão conversar com o docente. Eu acho que isso é muito bacana, rende horas complementares para vocês, é bacana vocês já começarem esse processo, e formativo, né, dentro da formação que vocês vão receber, é muito interessante vocês poderem ter contato com a pesquisa em loco, né, conversando com o cara que vai orientar vocês, que vai indicar bibliografia específica. Isso para vocês vai ser muito bacana, gente. Então, não pensem só nessa apresentação como algo limitado ao TCC, né, que é um mero documento protocolar. Pensem para a formação de vocês. Eu acho que a gente teve uma conversa sobre isso, a questão da formação ativa, as turmas do sexto período, né, leitura ativa, essas coisas. Então, se engajem na formação, né? Acho que eu particularmente estou muito orgulhoso do corpo docente que a gente tem hoje. Eu acho que nós estamos com professores incríveis, assim, pessoal muito legal. Tenho muito orgulho de estar trabalhando com essas pessoas, e acho que vocês valem a pena vocês conversarem mais com os professores, se engajarem nessas pesquisas, que vai ser muito legal. Antes de passar a palavra ao professor Evaldo, Tati lembrou que ela também pesquisa na linha temática de ensino de histórias. Quer falar um pouquinho sobre a linha, Tati? Eu já orientei alguns trabalhos, quando eu ainda trabalhava na unidade de Ibirité, sobre ensino de história, e embora eu não seja pedagoga, né, de formação, minha graduação em história, eu consegui desenvolver bons trabalhos em parceria com as orientandas que estavam concluindo o curso de pedagogia. Então, foi bem interessante essa troca, o meu olhar em relação ao ensino de história e o olhar das graduandas em relação ao papel da pedagogia na formação das crianças e adolescentes, porque o ensino de história ele só começa, no caso que nós possamos orientar, né, trabalhar na educação básica, é só depois do 6º ano. Então, do 1º ao 5º, a gente, na graduação mesmo, não tem aquele aprofundamento. Nós não sabemos alfabetizar, nós não sabemos como eles tratam o ensino de história, mas com o olhar das graduandas foi muito importante. Então, eu esqueci de deixar essa temática também como uma possibilidade também para quem se interessar sobre o ensino de história nos anos iniciais. Obrigado, Tati. Então, gente, agora dando continuidade aqui, passo a palavra ao professor Evaldo. Por favor, professor Evaldo, fique à vontade. Bom, pessoal, uma boa noite. Nós estamos vendo aqui muitos alunos e muitas alunas, né, que estão conosco aqui no sexto período de pedagogia, né. Primeiramente, eu queria cumprimentar o Christian. Cara, essa iniciativa sua foi muito boa, tá? De estreitar esse caminho, né, da gente se aproximar mais dos objetivos de pesquisa dos nossos discentes, tá?
Eu acho que é bacana a gente criar essa afinidade, viu? Esse estreitamento com os objetivos, né? Antes aí do pessoal abraçar os TCCs e quem já está abraçando conhecer a gente mais diretamente, viu, Christian? Valeu demais, achei fantástico a sua ideia. E tomara que isso possa ser levado para os outros cursos também. Bom, algumas pessoas aqui já nos conhecem, né? Eu estou na UENG antes da estadualização e pós-estadualização também aí, na condição igual do Túlio aí, né? Designado também. Todos os PSS a gente está junto, procurando fazer uma forma ativa de contribuir com as licenciaturas, porque há um interesse pessoal, né? De estar sempre dando contribuições a níveis práticos para a licenciatura, para esse pessoal que está formando aí e que se interessa pela sala de aula, pela área da docência, né? Eu estou na educação básica desde 98, não me afastei, fazendo toda a minha formação continuada, porque eu vejo uma necessidade muito grande da gente manter esse elo do que a gente acredita e da prática. Então, eu trabalho com filosofia do 6º ao 9º ano, entre a rede pública e agora na educação privada. Eu entrei na rede privada desde 2000 e estou até hoje na rede privada trabalhando numa escola aqui em nossa cidade, que praticamente a linha dela é focada em Pestalozzi e Vygotsky. Então, é uma escola que a gente tem uma capacidade de interação muito grande, né, com os alunos do 6º até o 9º ano. Então, assim, para mim, é uma necessidade que eu tenho prática de renovar os meus métodos, de ver como determinadas técnicas, determinadas teorias de educadores, elas acontecem no universo dos nossos jovens, que eu já pego o 6º, né, e vou até o 9º ano. Eu não abracei o ensino médio, porque a minha proposta é focar bastante mesmo na educação básica, no Fundamental 2. Então, eu estou lá desde 98, já estamos em 2021, e para mim é uma alegria muito grande a gente renovar no sentido da aplicação dos métodos da área da educação. A minha formação também, ela está voltada para a área da filosofia, né, da filosofia e da educação, né? Praticamente a gente tem orientado muitos trabalhos aí na área da filosofia da educação, dos fundamentos que envolvem a educação, da sociologia também. Há um enfoque muito grande também da minha parte, porque a área de meu interesse é na área do ensino e aprendizagem. E aí enfoca a avaliação, né? Enfoca também déficit, distúrbio, dificuldade de aprendizagem, até porque uma das minhas especializações é na área da psicopedagogia clínica e institucional. Eu faço parte da 6ª turma que formou na UENG, na área da psicopedagogia clínica. Eu fui coordenador do curso há mais de 3 anos, de pós-graduação que tem hoje, que está sobre a responsabilidade do professor Márcio, e eu estou junto com ele, auxiliando também nessas organizações dos processos da nossa pós-graduação. Há uma confusão muito grande envolvendo 3 pontos. Às vezes a gente nota isso muito no discurso em sala de aula. Os nossos alunos, com todo direito, eles ainda confundem o que é dificuldade de aprendizagem, distúrbio de aprendizagens e déficits de aprendizagem. Então, nem tudo é distúrbio, às vezes é apenas dificuldades, e as dificuldades, elas geram déficits. Então, a gente tem trabalhado muito isso, sabe? Orientado pessoas também interessadas na área da psicopedagogia clínica, onde nós também tivemos uma boa experiência aí, tanto a nível clínico como a nível institucional, né? Aí a gente vai também endossar, porque no nosso mestrado, eu trabalhei na linha da identidade e da formação docente. Praticamente, isso foi a minha formação do mestrado, onde nós tivemos desenvolvendo estudos na área da didática, das teorias pedagógicas, né? E, ultimamente, eu tenho orientado muito alguns autores que fizeram parte da nossa formação na graduação, como, por exemplo, pensadores como Lipovetsky, Gilles Lipovetsky, né? O próprio Bauman também, algumas análises do mundo atual, trazendo essa reflexão para a área da educação. Tenho estudos também na área com Hannah Arendt, Marilene Chauí e Paulo Freire, a linha freiriana,
foi a minha dissertação de mestrado, onde eu fiz lá no Instituto Paulo Freire, em São Paulo, né, onde eu conheci um grande amigo que eu pretendo um dia trazer aí, viu, Christian, que é o professor Marcelo Gadotti, do Instituto Freiriano. Enfim, a nossa linha está dentro desses pontos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, o nosso objetivo maior, nosso objetivo final é contribuir com a formação dos nossos discentes, principalmente nas licenciaturas. Então, é essa a nossa proposta e eu me coloco à disposição para as orientações de trabalhos aí próximos a essa linha de pesquisa. Obrigado, gente. Se tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Obrigado, professor Evaldo. Eu tento colocar o vídeo em destaque, mas aí para a gravação. Eu acho chato isso, porque aí ou a gente põe em destaque o professor para a gente só ver ele e perde a gravação do que ficar registrado, né? Ou, enfim, é terrível, a plataforma tem as limitações. Obrigado, professor Evaldo. Com certeza teremos oportunidade, né, de fazermos o evento. Acho que, aliás, já deixo adiantado, a gente vai ter a Semana da Pedagogia na última semana de fevereiro. Acho que vocês, se não estão sabendo agora. A gente tentou articular alguma coisa, vai dar mais ou menos certo. Foi por isso que ela não foi falar, porque vai dar mais ou menos certo. A gente vai conversando provavelmente na próxima reunião, mas depois acho que seria legal a gente sentar todos nós. Acho que temos pontos em comuns de perspectivas diferentes e acho que fazer um evento mais legal, né? Aqui é o pessoal da Praxis, né? O Gadotti especificamente, o cara da Praxis. Acho que a gente consegue criar um evento bem bacana e colocar gente muito diversa em diálogo, né? E pensando também, acho que é curioso, só pegando o gancho da sua fala, né, professor Evaldo, acho que a gente está num momento muito legal da UENG, que a gente pode repensar um pouco o perfil dessa universidade, né? Eu acho que a gente está no Centro-Oeste Mineiro, e qual papel a universidade pode exercer nessa região. Acho que esse é o momento, estamos mudando um pouco o perfil da instituição, e acho que a gente consegue se articular e pensar ações para além dos muros universitários, né? Talvez construir pela primeira vez uma instituição contra-hegemônica no Centro-Oeste Mineiro, né? Por que não? Nesse sentido, fica até aqui meu convite para o corpo discente para a gente se engajar nesse projeto. Estamos revendo o PPC, aliás, e talvez pensando em trazer essas discussões para esse documento, para ficar registrado e tentarmos aí para frente, né? Fazer a universidade funcionar para além do grupo que está interno aqui, né? Para além dos movimentos sociais também, trazer para dentro aqui os movimentos sociais que estão ativos na UENG, acho que isso é muito importante, né? Enfim, temos muita coisa aí para frente para articular e disparar. Professora Tatiane, por favor, você levantou a mão, depois eu passo para o professor Marcel, que já está entre nós. Levantei, eu só queria reforçar que eu preciso me ausentar da reunião, e como ninguém deixou nenhuma pergunta nem no chat e nem levantou a mão, qualquer dúvida que tenha ficado na minha apresentação, se quiserem saber mais um pouco, se a temática, né, que vocês pensam em trabalhar no TCC, eu posso orientar, pode me mandar depois um e-mail que eu me coloco à disposição para responder, tá bom? Perfeito, obrigado, professor Tatiane. Gente, então, agradeço muito sua presença, muito mesmo. Obrigado, Tati. Por nada. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Gente, então, qualquer dúvida pontual sobre as linhas da professora Tati, encaminhe um e-mail, por gentileza, para ela, que ela vai ter o maior prazer em responder para vocês. Todos os professores também, tá bom, gente? Agora passo a palavra ao professor Marcel. Por favor, Marcel, vamos lá. Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Seu microfone só está desligado, tá bom? Eu estou tentando me comunicar com vocês por telepatia. Obrigado, eu que agradeço o convite e reitero também, né, novamente, a iniciativa. Excelente iniciativa. Deixa eu fazer uma pergunta, Christian, para não ficar cansativo, repetitivo. As alunas e os alunos, eles receberam aquele scriptzinho que a gente preencheu? Circulou, bacana você ter perguntado, só para falar, ele circulou os lattes dos professores, né, tudo mais, circulou, não houve muito acesso, mas circulou, então fique à vontade, não se preocupe se você tiver que reiterar alguma coisa.
para não ser cansativo e repetitivo, eu vou seguir a linha dos colegas e das colegas que falaram um pouco, né, da formação, que tem a ver, obviamente, com as linhas de pesquisa e as áreas que a gente estuda. Eu achei até muito interessante quando o Wesley ele se apresentou, porque eu já li um trabalho seu com a professora Sandra, achei muito interessante, depois a gente conversa melhor. Achei muito interessante. E uma coisa que eu queria comentar, Christian, não sei, né, como uma questão circunstancial, tomara, né, que daqui a algum tempo, eu não vi nenhum daqueles, né, tópicos que os colegas mandaram, não tem ninguém que trabalha com raça, né, especificamente, a questão racial, étnico-racial. Eu acho que sentia falta disso, né? Aí eu já vou fazer a ponte com o que eu, né, venho trabalhando. A minha graduação é em Ciências Sociais, eu sou completamente nômade, em tudo na vida. Adoro nomadismo. Minha mudança é o notebook, na verdade. E o mestrado foi em Psicologia Social, né? Nada a ver com a clínica. Nada a ver, não. Não, nada a ver com a clínica. E... não entenderam a piada, fazer piada, fiz a piada, mas depois fiz a piada. E o doutorado em Educação, né, na UFMG e na FAI. Adoro o Antônio Júlio, tudo que você comentou. Né, a gente também está a gente está numa briga aí, né, Túlio? Num processo, não briga entre nós, é lógico, briga contra um inimigo comum, vamos dizer assim, que é essa questão dos segundos lugares, né, como dizia minha avó, essa peleja, né, literalmente. E as minhas linhas de pesquisa, elas têm a ver exatamente com isso. Basicamente são duas. A antropologia da educação e a sociologia da educação. E dentro desse guarda-chuva, eu falo guarda-chuva porque, na verdade, é uma lona de circo ou, né, um teto de hospício, que eu adoro. Tem várias subtemáticas, que a questão de gênero, né, a principal dela, as micropolíticas nas organizações, né, a questão do bullying, a questão da formação, da educação, os processos de educação ligados à socialização, né, e à aculturação, vamos dizer assim, os processos de educação informais, não escolares. Eu tenho muito interesse sobre esse tipo sobre essas temáticas, né? Essa educação que se dá não proposital, né, que a gente percebe, a gente pensa que é natural, que não é natural, né? Essa construção, né, social e cultural dos modos de viver, né? Mas basicamente o eixo principal da minha área de pesquisa, né, é a questão de gênero, e dentro da questão de gênero, uma coisa muito interessante, até quando eu falo, são as mulheres. Né, a condição feminina, os preconceitos que as mulheres vivem nas organizações. A minha tese de doutorado foi sobre as discriminações que as mulheres enfrentam para se tornarem cientistas. Os preconceitos, as barreiras, né, aquela coisa da discriminação vertical, né, do teto de vidro, que elas vão, e aí tem um patamar, né, que aquilo que eu falei anteriormente, não existe nenhuma regra, nenhuma norma, nada oficial, mas tudo muito oficioso, que as impedem de avançar. Por isso que eu fiz esse paralelo com a questão, essa analogia com a questão do negro também, do negro e de outras, né, etnias, a questão dos homossexuais, né, das pessoas trans também, principalmente, e a discriminação horizontal, que é elas estarem até num dos cursos, né, do curso principais que a gente atua, no curso de pedagogia, essa questão dos guetos, né, da questão dos guetos, enfermagem, pedagogia, nutrição, e que não coincidentemente, né, é uma coisa socialmente produzida, em geral são os cursos desvalorizados, tanto do ponto de vista do mercado, quanto do ponto de vista de remuneração. Então, existe todo um processo de autoalimentação, né? Existem várias teorias, não vou falar sobre aqui, né, que pensam, o curso ele se desvaloriza porque ele se torna predominantemente feminino, ou é o contrário? Ou quando ele se desvaloriza, os homens permitem que as mulheres entrem para essa área. Eu acredito que é uma via de mão dupla, é um processo duplo, como aconteceu com a odontologia, com a enfermagem. A enfermagem ela já nasceu feminina, né? Essa coisa do cuidado, sempre atrelada ao feminino na nossa sociedade. Mas a questão da educação,
A educação é um exemplo típico, né? Porque tanto é que a língua francesa não existe a palavra professora. Só existe a palavra professor, homem, a palavra no masculino. Quer dizer, não se concebia, né, que as mulheres fossem professoras. Era uma profissão basicamente masculina. À medida que ela foi sendo desvalorizada, em vários aspectos, né, os homens foram indo para outros campos. Né? E aí permitiu-se, né, nós homens somos sempre condescendentes, né? Nós brancos, homens, somos sempre condescendentes. Permitiram que as mulheres entrassem nesse campo. Então, basicamente, as minhas pesquisas giram em torno dessas questões. Aí, para não dizer, né, a questão da psicologia, do meu mestrado, eu tenho muito interesse também na questão do bullying, como que o bullying ele afeta. Principalmente aí uma linha de pesquisa que eu tenho estudado é a questão dos esportes, né, na educação esportiva, na educação física, né, a questão dos homossexuais, dos gays, né, das mulheres também, né, homossexuais, como que o bullying ele interfere, né, negativamente, obviamente, né, no desempenho, né, no fracasso, no sucesso escolar. Basicamente é isso. Falei que ia falar pouco, imagino se falasse muito. Fidel Castro perde. Obrigado, professor Marcelo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, gente, então, os professores que estão presentes todos se apresentaram. Eu vou tomar a palavra um pouquinho, duas professoras, infelizmente, não puderam estar conosco, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação delas. Então, bom, hoje é praticamente uma linha do pessoal mais da sociologia, filosofia, política, né, etc., da educação. Então, em frentes variadas, né? Quem tem interesse por essas temáticas, vocês podem entrar em contato com os professores. E aí eu vou falar de duas professoras que estão aqui, que não puderam estar presentes, mas pediram para que elas apresentassem. A professora Elaine Kendall, né, que muitas de vocês talvez já conheçam. A professora Elaine já trabalhou conosco na instituição. Vou fazer uma breve apresentação da professora Elaine, tá bom? O textinho que ela mandou para mim, basicamente com a formação dela. A professora Elaine Kendall, ela é graduada em letras, tem especialização em língua portuguesa, em educação à distância, é mestre em língua portuguesa e está agora fazendo o doutorado dela em estudos da linguagem. Tá? Ela é originalmente do curso de letras aqui da UENG, mas ela está alocada, ela veio assumir a vaga da professora Ana Paula, que assumiu a direção, então ela vai estar conosco praticamente integral no curso de pedagogia. Então, assim, se vocês quiserem, as temáticas que ela tem interesse, que ela consegue desenvolver no campo da pedagogia, ligadas à formação de professor, sobretudo, na identidade profissional do docente. Então, se vocês tiverem interesse em desenvolver nessa área, a professora Elaine é uma boa indicação. E ensino de língua, né? Então, quem tem especificamente da área de metodologia, quer pensar uma pesquisa no campo da metodologia, voltada para a alfabetização, ou não sei, ludicidade, eu sei que vocês têm um interesse grande em ludicidade, né, dentro do processo de alfabetização, a professora Elaine consegue fazer uma ponte bem bacana. Caso tenha interesse, fique aí a indicação dela, tá? Muitos de vocês provavelmente já conhecem a professora, ela já atuou no curso em anos anteriores, né? Fora isso, nós temos a professora Carol, Maria Carolina, né, que pede que a gente chame ela de Carol, sempre. Ela é professora da psicologia, mas tem uma forte interface no campo da psicologia da educação. Ela é ligada ao NEPEX, talvez você já tenha ouvido falar, o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura, Subjetividade, que é um núcleo que é lá da UFES originalmente, do Espírito Santo, né? E foi montada aqui, nós temos o prazer de ter uma extensão do NEPEX aqui, na UENG, Divinópolis, da qual eu faço parte com muito prazer, a convite da professora Carol, ela coordena. Então, tem uma linha de pesquisa muito legal que ela desenvolve, em interlocução com autores mais contemporâneos, né? Agora já são velhos, de certo modo, já são ruído. Foucault, Deleuze, Guattari, autores que já são de ontem, né? É ótimo, contemporâneos. Mortos, enterrados, viraram pó, mas enfim, hoje o pensamento está, né, indo para outras searas, ainda bem. Sempre, né?
Então, ela já está desenvolvendo uma pesquisa muito legal e ela é uma companheira e é uma pessoa que tem ajudado o curso de pedagogia enormemente. Ela é doutora em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, né, mestre em psicologia, também pela UFES, especialista em saúde mental pelo Centro Universitário Newton Paiva. Professora aqui da UENG, passou no concurso lá, curso de psicologia, mas tem atuado aqui com a gente no curso de história também, etc. Ela coordena o Núcleo de Estudos em Pesquisa e Educação, Cultura e Subjetividade, o NEPEX, integra o Núcleo de Pesquisa e Subjetividade, o NEPEX, da UFES. Então, ela está aí na interlocução com esses dois campos, como pesquisadora colaboradora lá, né? Desenvolve temas de pesquisa e estudo que articulam contribuições psicanalíticas e da análise institucional. São temas de interesse de estudo dela. As relações entre arte, clínica, crítica, saúde, trabalho, educação e processos formativos. Então, possui experiência em ensino, pesquisa e extensão em áreas de articulação entre saúde, educação, trabalho e clínica. Para quem tem interesse em seguir nesse campo, né, das interlocuções clínicas com educação, é uma boa pesquisadora. Para quem quer discutir a partir formativa, a partir da arte também, ela tem muita interlocução com o campo da estética, então talvez vocês tenham aí também uma boa interlocução. Tem experiência profissional clínica em consultório, instituições e serviços públicos de referência na área de assistência social. Então, talvez também, se vocês quiserem levar para esse lado, também está aí o convite, né? Acho que nós apresentamos, a professora Alcione, infelizmente, ainda não conseguiu chegar, ela é a última professora que tem a ser apresentada, então eu não sei, eu gostaria de abrir para vocês, então, estudantes que estão presentes, se vocês querem fazer alguma pergunta, aproveitar o ensejo, né, vocês já perguntaram bastante sobre o formato, como funciona, o que pode fazer, o que não pode fazer de pesquisa, mas, né, agora é uma oportunidade de vocês fazerem uma pesquisa direcionada aí aos nossos docentes, os professores de vocês. Algo, gente, que vocês queiram perguntar, alguma angústia que vocês queiram compartilhar, aproveitem agora esse momento único, né? Não. Vemos Rejane, obrigado, Rejane, parabéns, uma salva de palmas para a Rejane. Rejane, por favor, pode fazer sua pergunta. Boa noite a todos. Boa noite. Rejane, né, do curso de Pedagogia. Quanto à professora Carol, que você colocou aí, eu gosto bem da linhagem dela, da linhagem do Evaldo também, é uma linhagem que eu quero trabalhar assim, meio que entre a psicologia e sobre a inclusão, né, a análise clínica. Então, eu acho muito interessante. Aí você falou que ela não podia se apresentar, Christian. Eu não entendi o porquê, porque assim, eu não conheço ainda a primeira reunião, não participei, talvez ela tenha se apresentado, né? E não deu para eu participar, motivo de trabalho. Eu queria só conhecer um pouquinho, assim, a gente que é aluno do Pedagogia, pode entrar em contato com ela? Qual que é o e-mail, através de e-mail, de chat, qual que é o recurso que a gente pode utilizar para entrar em contato com ela, porque o Evaldo, a gente tem a oportunidade de conhecer ele já, né, em sala de aula, e eu adoro ele, é um super profissional, e eu estou aí para me estudar as duas, analisar os dois professores que podem me orientar. Muito obrigada, boa noite a todos. Nada, que é isso. A professora Carol, infelizmente, não pôde estar conosco por causa de questões de agenda mesmo, Regiane, não foi por nada, ela está dando aula, o primeiro encontro ela não podia, acho que também por questões de incompatibilidade de horário, e acho que agora ela está em aula, então ela não pôde participar por causa disso só, tá? Não foi por nenhum problema específico. Pode mandar e-mail para a professora Carol, sim, ou entrar em contato via Teams, que for mais fácil para você, sempre lembrando, né, que a gente está no final do semestre, eu falei isso naquela primeira reunião, então eu sei que existe uma ansiedade, talvez grande de vocês, porque vocês vão fazer o TCC ano que vem, então assim, às vezes o professor não vai conseguir responder agora, porque a gente está no final do semestre, tem trabalhos para corrigir, temos as nossas apresentações de TCC, mas manda um e-mail, talvez ele não responda imediatamente, mas com certeza ele vai responder em breve. A professora Carol, ela já está aberta para orientação de TCCs
na pedagogia, a gente já conversou sobre isso ano que vem, então, se você tiver interesse, o professor Evaldo vai estar conosco também ano que vem. Então, assim, fique tranquila, os 2 professores são da nossa equipe, né, e ficarão conosco por muito tempo, espero, e tá tudo certo. Então, fique sossegada, pode entrar em contato com eles, tá bom? Por e-mail, chat, o que for melhor para você. Só entenda a questão do gap, talvez tenha um tempozinho aí de espera, porque a gente está em final de semestre, eles têm os trabalhos para corrigir, mas com certeza eles vão dar um retorno o mais breve possível. Ok, obrigada. Por favor, professor Evaldo. Eu poderia acrescentar um ponto na visão da Rejane. Eu acho, Rejane, de extrema importância você ter essa afinidade de buscar analisar esse lado aí do processo educativo, sabe? Porque carece muito dessa necessidade. Eu tive uma experiência como coordenador pedagógico de uma escola particular aqui da região e me chama muita atenção as reprovações que aconteciam muito do 6º até o 9º ano e algumas no ensino médio, provenientes de problemas na área de distúrbio da aprendizagem. Quando eu comecei a trabalhar, viver essas experiências como coordenador pedagógico de uma rede particular, eu percebi que muitos alunos, eles passavam pela reprovação por ter alguns quadros de dislexia, dislalia, descalculia, e o professor, talvez, na dificuldade de observar isso, que grande parte dos erros que eles cometiam, principalmente na área da alfabetização, do letramento e na área da matemática, que são os pontos onde mais aparecem essas dificuldades ou disfunções, reprovam o aluno. Então, eu observava pelos cadernos dos nossos alunos, sabe, Christian, que às vezes os erros gramaticais eram sempre em sílabas onde elas apareciam com os mesmos tons. Por exemplo, confundia-se muito D com T, e isso aparecia muito, e o professor apenas riscava isso e reprovava o aluno no final do ano. Então, eu acho essa área, sabe, Rejane e demais alunos que se interessam por isso, por esse objeto de estudo, fundamental para que a gente possa fazer intervenções na condição de docentes mais acertadas e não cometer injustiças no processo da formação da educação básica dos nossos discentes, sabe? Então, eu acho bacana, extremamente relevante você pensar sobre isso, e acredito que tanto eu como a nossa professora aí, que está na área da psicologia, né, lembrando que eu também tive uma formação na área da psicanálise, mas não é na área da psicologia. Eu fiz uma formação em psicanálise para compreender melhor como que os processos psicopedagógicos, eles estão internalizados na relação professor-aluno. A gente busca lá em Freud uma contribuição muito grande para a gente entender um pouco sobre o que está de forma implícita, né, nas questões sensíveis, envolvendo a nossa relação professor-aluno. Então, acredito que pelas nossas aulas mesmo, né, a gente vai trazendo algumas contribuições para a gente compreender melhor o processo de aprendizagem, que ele é um processo tanto consciente como inconsciente. Então, é muito importante a gente buscar essa reflexão aí, viu, Rejane? Muito bacana. Vamos conversar bastante aí também, viu? Obrigado, Christian. Acho legal o ponto, sua intervenção, professor Evaldo, até para perceber uma questão, né? O professor Evaldo tem essa especificidade que ele é da pedagogia, então ele tem um campo lá na psicanálise, mas ele vai ter sempre um olhar mais pedagógico, né? Talvez a professora Carol, por ser mais da psicologia, tem um olhar mais do campo da psicanálise, né? Mais clínico. Então, vai conversando, vai moldando o seu objeto em conversa com ambos os professores. Nada impede uma coorientação, se for o caso também, é possível, né, ter esse tipo de coorientação se achar que é necessário, mas de qualquer modo, veja, Rejane, você pode fazer um trabalho com o professor Evaldo e contar como membro da avaliadora do seu trabalho de TCC, a professora Carol, vai ter um diálogo bem legal para você, às vezes vai ter um retorno interessante para você pensar caso seja sua área de interesse, um futuro desenvolvimento de um projeto para um mestrado em alguma instituição, né? Enfim. Então, o diálogo acontece mesmo em outras searas, né? Não precisa ser necessariamente no campo da orientação. O retorno avaliativo, ele é bem legal. A Larissa levantou a mão, depois a Regiane levantou a mão novamente. Larissa, por favor, pode perguntar. Larissa, está sem áudio. Peraí, agora veio o áudio.
Boa noite. Eu entrei um pouco atrasada, tive que entrar um pouco mais tarde, e eu ouvi o Túlio falando, eu peguei assim no finalzinho, sobre a questão a pesquisa dele é mais para a educação popular. A questão da educação popular, Túlio, ela entra né, na sua linha de pesquisa sobre educações para alunos em estado de vulnerabilidade, essas questões assim ou não? Só para eu entender melhor. Opa, estou conseguindo observar? Está acompanhando direitinho? Está escutando, Christian? Estou escutando, mas acho que a sua imagem deu uma travada, acho que agora voltou. Tá, então, pois bem, eu particularmente, eu estudo mais questão dos movimentos sociais relacionados à educação, né? E no meu grupo de pesquisa, nós temos diversas pesquisas mais trabalhando essa questão dos movimentos sociais, mas as questões relacionadas às classes subalternas, principalmente aí, né, tendo em vista desigualdades sociais no Brasil e essa desigualdade, como que ela se manifesta no campo da educação, é uma área de pesquisa muito interessante. Assim, eu acho que posso estar contribuindo com algumas indicações. Mas, no meu caso específico, eu trabalhei mais nos movimentos sociais ligados à educação. Mas penso que a educação popular é muito abrangente, né? Desde a discussão em torno da EJA, da educação do campo, quilombola. Eu tive a oportunidade de participar de bancas, né, de ser co-orientador num projeto que falava sobre a educação dos povos ciganos. Né, é muito interessante, a educação popular é bastante abrangente. E tem essa preocupação, né, a gente pensar a educação na perspectiva da inclusão social. Mas meu objeto de estudo, assim, eu acabei voltando mais para a participação dos movimentos sociais nessa relação com a educação. Acho que é um tema muito interessante para a pesquisa e tem uma relevância social que é fundamental trabalharmos assim, né, tendo em vista essa desigualdade que está aumentando, né? A pandemia, ela fez com que aumentasse as desigualdades aí no campo da educação, como também nas demais áreas das relações sociais. Mas depois podemos conversar mais sobre isso. Obrigada. Manda e-mail aí, Larissa, para o professor Túlio, aí vocês trocam uma ideia. Dependendo também da linha teórica que você quiser adotar, né, o professor Marcel talvez possa trabalhar, se quiser, um fundo Foucaultiano, né, eu também trabalho com isso, então assim, converse com o professor Túlio, acho que ele vai te dar uma indicação, e o professor Túlio conhecendo a gente, depois qualquer coisa, se ele achar que não é adequado, ele pode encaminhar para outro docente, não tem problema, isso é tranquilo, né, mas mande um e-mailzinho para ele lá que vocês trocam uma ideia, tá bom? Obrigado, professor Túlio, obrigado, Larissa. Regiane, por favor, pode perguntar. Eu acho que eu falo demais, mas esse é o momento, né? Foi um privilégio você ter colocado essa página assim para a gente participar, porque eu acho que agora na hora do TCC a gente bate um desespero, né? E que a ficha cai e a gente fica, não, e agora? Como que eu vou fazer? Mas foi louvável, né? A fala do Evaldo aí. Evaldo, ó, você me ganhou, viu? Tá aí o convite, guarde meu lugar aí que eu vou precisar muito. E parabéns pelo trabalho, Christian. Eu acho que isso foi muito importante. Foi assim, para mim foi um pesar de não ter participado da primeira reunião, porque eu queria muito ter participado, mas não deu mesmo. Mas o Evaldo e a Carol já é o que eu estou buscando para o meu trabalho de TCC, então eu vou contar com os dois aí e a gente vai conversar. Obrigadão, viu? Abraço. Que é isso. Bom, ótimo, já temos uma orientação definida, já está tudo certo com o professor Evaldo, já vai estar formando um grupo de pesquisa, não tem problema.
Muito bem, Regiane. Olha, a primeira reunião, tá? Ela está disponível já no canal do YouTube do curso de Pedagogia. Eu já fiz o download lá, essa daqui também vai ser feita, o upload, quer dizer, essa daqui também vai ser feito o upload em breve, assim que a gente encerrar eu faço o download e mando lá. Então vocês podem assistir, ver os outros professores, né? E aí vocês vão ter um panorama geral de todo o quadro docente. Eu especificamente não me apresentei nesse porque eu já me apresentei na outra. Então, fiquem à vontade e entre em contato com o professor Evaldo, por favor, né? Já ficamos felizes aí de saber dessa interlocução, já que você gostou. Professora Rafaela, por favor, pode comentar. Boa noite. Eu queria perguntar, Evaldo, se as competências socioemocionais entram na linha de pesquisa dele como auxiliar na ensino-aprendizagem. E também eu quero agradecer o Túlio, o Christian, que o Túlio, no último período, né, eu pude trazer a realidade minha que eu vi para a sala de aula, né, que é a questão do congado. O Christian, pelas bibliografias, ter a oportunidade de ter lido o Torturado, que eu fiquei encantada com o livro. E se tem algum grupo de pesquisa que pesquise sobre a cultura afro, a religião, por uma educação antirracista. Bom, 2 momentos da pergunta. Primeiro, se não tem um grupo, formemos esse grupo, ora, Rafaela. Vamos conversar, articular com o professor Túlio, aí vamos formar esse grupo para a gente ter um grupo de estudo por uma educação antirracista. Então, já está na hora. Professor Evaldo, por favor, sinta-se à vontade para responder. Ô, Rafaela, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque nós vamos ainda estudar um pouco na disciplina de seminários interdisciplinares. Nós vamos falar não apenas das competências socioemocionais, mas nós vamos falar das outras competências também, que hoje, na verdade, elas são cobradas, inclusive, no Enem, não é? Agora, eu acho importante um enfoque mais ligado à área das competências socioemocionais, principalmente por causa da necessidade, né, de humanização que a gente está vivendo hoje, tanto no mercado como também na instituição escolar. Eu me lembro de uma experiência que nós vivemos na FUNED antigamente, que eu participei dos 2 projetos. Foi um projeto que a gente fez em parceria com a UFMG e as prefeituras aqui da nossa jurisprudência de Minas Gerais. É chamado Projeto Veredas, Projeto de Formação de Professores. Nós devemos ter formado em Minas Gerais aproximadamente de 4.000 a 5.000 professores. E esse projeto, gente, ele foi fantástico, porque ele foi um projeto semipresencial. Ele tinha tanto o projeto, o trabalho na modalidade AD, como também um momento presencial, que tinha aqui na UFMG, na UENG de Belo Horizonte, aqui em Divinópolis, que eram cidades polos. E nós trabalhamos muito, eu quero te dizer isso, porque nós trabalhamos muito as competências socioemocionais quando elas saíram lá dos 5 pilares da educação de Jacques Delors. Porque eu diria que o ênfase da competência socioemocional, ela saiu lá do aprender a ser, que integra os pilares da educação. E hoje, né, ele tá por cima aí, né? A gente vê como que esse projeto, né, como que essa competência, ela vem, então, ampliar um pouco essa formação emocional, essa formação psicológica do nosso aluno, né, não apenas um aspecto teórico, né? A escola hoje, a instituição hoje, ela precisa se conscientizar que não se educa o aluno somente para o mercado ou somente para ele poder ter uma colocação melhor aí em vestibular, mas forma-se para a vida como um todo, né? E as competências socioemocionais, elas trabalham muito isso. Então, nós vamos falando isso no decorrer do curso, viu? E precisando, nós temos muito material bacana aí para poder contribuir, viu, Rafaela? Obrigada. Espero ter contribuído aí com a sua dúvida. Professor Túlio, por favor, também, né? Por favor. Eu penso que vale muito a pena um trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa, um projeto de mestrado nessa linha, né? Falando sobre as questões da educação das relações étnico-raciais, sobre as expressões culturais e essa relação dialética, né, com a educação. Acho que vale muito a pena
posso contribuir, né, com indicações ou até, né, pensarmos, talvez a partir de palestras, conferências, uma mesa redonda na Semana de Pedagogia, né, pensar, né, num grupo de pesquisa, um grupo de estudos sobre essa temática, que eu acho que tem um espaço, tem uma demanda e uma relevância social, sublinhando, muito importante para a gente trabalhar uma universidade popular, né? Vale muito a pena, depois podemos conversar. Pessoal, aproveitar, tem que sair agora, mas eu agradecer aí o Christian, e um prazer conhecer os demais professores, colegas de trabalho, os professores aqui do curso. Agradeço muito, Túlio. Obrigadão pela sua presença, hein? Obrigado. Eu fico feliz que você gostou do Torturado, viu, Rafaela? Fiquei feliz que você curtiu o Torturado, porque é um livro maravilhoso. Eu adorei. Eu recebi seu trabalho já, ainda não li, mas eu recebi seu trabalho. Eu pedi para os alunos lerem Torturado, né, porque eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas publicadas aí recentemente, e acho que é uma discussão fundamental. A Rafaela, ela participa do Congado aqui em Divinópolis, eu achei muito legal, ela falou um pouco sobre a experiência dela em aula, e eu acho genial o Congado, a gente não teve festa esse ano, né, por causa da pandemia. Enfim, né, eu não sou daqui, eu vim de São Paulo, eu queria ter ido numa festinha do Congado. Eu quero saber, me convide, por favor, porque eu não fui, eu fiquei em casa de quarentena e perdi. Mas quando tiver, por favor, me avise que eu vou ter o maior prazer em participar. Gente, mais alguma questão, alguma dúvida, algo que vocês queiram tirar? Professor Evaldo, a Shirley perguntou se você falou algo sobre as dificuldades de aprendizagem. O professor Evaldo comentou algo. Shirley, você inclusive levantou a mão, por favor, tome a palavra. Então, eu queria saber, porque eu assisti a primeira aula, né? E eu encantei com o Márcio Antunes, porque ele também é da área a linha dele também das dificuldades de aprendizagem. Eu até citei sobre o meu TCC da pós, né? Aí o Evaldo veio agora. Eu queria saber, a gente pode conciliar com 2 orientadores ou não? Christian, é com você, Christian. Olha, Shirley, acho que vale uma questão assim. Pode. Eu lembrei agora que você conversou com o professor Márcio, né? Que você gostou da linha do professor Márcio e tal. Olha, você pode sim articular com os dois, o professor Evaldo, o professor Márcio orientando. Opa, cortou aqui, perdão. O professor Márcio orientando, o professor Evaldo orientando, ou vice-versa, enfim. Pode ser feita essa articulação. Eu recomendo que não, né? Por quê? Porque eu acho que é legal também um retorno avaliativo. Talvez mais interessante, converse com ambos os professores, veja aquele que você consegue articular melhor o seu objeto. Eu lembro que você fez uma extensão, não foi? Uma pós, não me lembro agora, você tem já uma formação e você queria dar continuidade ao seu trabalho, não é isso? Então, apresenta um pouco para o professor Evaldo o seu trabalho, manda um e-mail para ele apresentando o trabalho, manda para o professor Márcio, até para ver qual professor eles vão ler o trabalho e falar, tem bastante aderência, acho que tem interesse dentro das linhas que eu desenvolvo. Então, assim, vai conversando, mas é legal o retorno avaliativo, né? A avaliação, ela tem um caráter formativo, ou deveria ter, pelo menos. Então, é bacana, por exemplo, você ter a orientação do professor Evaldo e você contar com o retorno do professor Márcio na banca. Né? Eu posso convidar um dos dois para participar da minha banca. Isso, para participar como avaliador. E esse retorno é muito legal. Você ter um professor avaliador vai te dar um retorno mais dirigido, específico, e você vai conseguir aprimorar, talvez, o seu projeto para um futuro projeto de mestrado, né? Eu não me lembro se você... É isso que eu quero. Então... Eu quero... Inclusive, Christian, o meu é um estudo de caso que eu quero fazer. Aí tem que passar pela comissão de ética, né? Muito bem lembrado, eu não sei se as pessoas que estão aqui são as pessoas que estão de manhã também, então, obrigado, Shirley, por você ter me lembrado que eu preciso dar esse recado. Porque aquele dia, na verdade, eu não entendi direito como que funciona a questão da comissão de ética, assim, dentro da UENG, direito eu não entendi. Tá. Gente, quem for fazer pesquisas com seres humanos, obrigatoriamente precisa passar para o comitê de ética, tá bom? Então,
O que acontece? O Comitê de Ética ele tem um prazo, vocês só podem aplicar a pesquisa, começar a fazer trabalho de campo após a aprovação pelo Comitê de Ética. Isso tem que constar, inclusive, no cronograma que vocês forem fazer. Os professores de vocês não se preocupem, eles vão passar todas as orientações, que eles já estão habituados com isso, têm familiaridade com isso, eles vão te orientar tranquilamente. Mas só quando a gente falou isso lá na primeira reunião, e eu reitero, né, a fala, para vocês se planejarem em termos de calendário mesmo, porque a submissão para o Comitê de Ética, a aprovação, ela leva em torno de 2 meses, tá? Se o trabalho estiver perfeito, estiver redondinho, tá? Então leva em torno de 2 meses. Por isso, vocês pretendem, por exemplo, Chile, você pretende ter um trabalho que vai ter que necessariamente passar pelo Comitê de Ética, já articula com o professor Evaldo, já manda seu trabalhinho para ele ler, ou com o professor Márcio, né, o que for da sua preferência, mas já começa a correr atrás disso para você já pensar, pegar o cronograma das reuniões do Comitê de Ética e já se planejar, né, em termos de calendário, sabendo que uns 2 meses você gasta na tramitação de encaminhamento de documentação, validação de documentação, avaliação de projeto, tá bom? Todas as pessoas que forem fazer pesquisa com seres humanos, aplicação de questionário, etc. Revisão de literatura não precisa, mas pesquisa com seres humanos precisa, tá bom, gente? Então, professor Evaldo, quer complementar alguma coisa? Pois não. Aí, então, no caso, eu vou ter que encaminhar para o Comitê de Ética no próximo semestre. Ou não? Não necessariamente, eu posso já dar um andamento nisso agora. Fica a cargo, essa questão eu não vou dizer quando, porque assim, isso fica a cargo da orientação. O orientador ele vai avaliar o teu projeto e falar, eu acho que é um projeto maduro e vai atender todas as demandas do Comitê de Ética. Então, isso eu acho que você vai articular com o seu orientador. O cronograma você acaba fechando com o orientador, tá? Mas fique tranquilo quanto a isso. Professor Evaldo, quer complementar alguma coisa? Por favor. Não, tá tranquilo, viu, ô Christian? Eu acho que essa questão da identificação, ela vai acontecer naturalmente, né? Tanto com o Márcio como comigo, isso aí é tranquilo, tá? É o Márcio Pereira, Shirley? Pois a gente trabalha junto há muitos anos. Então, acho que se você estiver mal acompanhado comigo, com o Márcio, você está excelente, excelente companhia, tá bom? Obrigado pela confiança. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Bom, gente, falta a professora Alcione. A professora Alcione, infelizmente, ainda não chegou até aqui no Teams. Talvez a gente fique devendo, mas se não tiver mais nenhuma pergunta, alguém tem uma questão, algo que quer, né, expressar aí? Se não tiver, gente, então eu agradeço enormemente a presença de todos vocês, todas vocês. Obrigado, estudantes que estão aqui. Estamos abertos para dialogar, os professores vão ter o maior prazer de responder vocês. Quero deixar um agradecimento especial para todos os docentes, professor Evaldo, professor Marcel, professor Wesley, professora Tatiane, que esteve aqui, os professores que não puderam comparecer, o professor Túlio, que veio também, já teve que sair, professores que não puderam comparecer, Elaine, Carol, professora Alcione, que infelizmente não chegou a tempo, mas só para falar um pouquinho, ela me explicou um pouco o trabalho dela, ela é da área de letras também, a professora Alcione, tá bom? Ela tem experiência ela trabalha no campo da análise do discurso, então ela pode ajudar vocês com trabalhos, por exemplo, análise de discurso de livros didáticos, né? Isso é um campo de estudo aí que cresce bastante, ela pode auxiliar vocês, acho que ela já orientou trabalhos nessa seara, então acho que tem um campo bacana aí de discussão, tá? Eu fico triste de não poder falar um pouco mais da linha de pesquisa dela, mas como ela ia participar, eu acabei não pedindo textinho. Mas, enfim, depois vocês podem entrar em contato com ela, a gente vai ter outras oportunidades aí para dialogar, tá bom, gente? Então, agradeço muito e gostaria de dizer, como coordenação, que estou muito feliz com o corpo docente que a gente tem hoje, tá? Obrigado, professores, obrigado, estudantes. Valeu.